Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Também te convido a me seguir lá no Instagram, @o Mundo Precisa Mais de Deus. Lá você vai encontrar conteúdos incríveis que vão ajudar na sua caminhada de fé. O link para que você acesse o meu Instagram está aí na descrição desse vídeo. Vamos lá. O tema do devocional de hoje é incrível. Aprenda a lidar com as críticas. Passagem em 1 Pedro 3,16 diz: Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Meu amado irmão e irmã, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem tudo na hora, são muito exigentes e cobram bons resultados o tempo todo, seja no trabalho, na escola, em casa e até dentro da própria igreja. Mas nós não somos máquinas, somos seres humanos, estamos sujeitos a falhas. O problema é que alguns não conseguem entender isso e a única coisa que sabem fazer é nos criticar. Eu mesmo já recebi várias críticas durante a minha vida e eu acredito que ninguém gosta de ser criticado, principalmente quando esses julgamentos não fazem sentido. Quando uma pessoa recebe uma crítica, por mais que não pareça, é normal que ela se entristeça e fique magoada. É por isso que a Bíblia condena aqueles que têm a língua como a da serpente, pois veneno de víbora está em seus lábios. Salmo 143. Mas é preciso entender que a crítica, ela faz parte da nossa vida. E é muito importante sabermos como lidar com as críticas. Por isso eu quero te mostrar 4 passos que irão te ajudar a lidar com as críticas. Primeiro, concentre-se no que Deus pensa sobre você. Muitas pessoas são maldosas e só dizem certas coisas porque sabem que irão nos ferir. Por isso, não fique imaginando o que elas dizem ou pensam sobre você. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:21: Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Já tinha lido essa passagem? Então concentre-se no que Deus pensa a seu respeito e sua vida será muito mais feliz. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nos tornamos filhos amados de Deus e Ele é quem nos defende. Então leia lá o Salmo 37 e você verá que não compensa se aborrecer com as pessoas más. Segundo, saiba diferenciar crítica de conselho. Olha só, peça a Deus sabedoria para lidar com o que os outros dizem para você. E saiba diferenciar o que é crítica e o que é conselho. Às vezes as pessoas nos dizem algo que achamos difícil de ouvir, porém são para nosso crescimento. E sem percebermos, podemos desprezar esses conselhos, que poderiam nos ensinar algo. A Bíblia diz que a melhor forma de aprendermos com as críticas é ouvindo ao invés de retrucar. Provérbios 15:31-33. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Terceiro, obedeça a Deus. Lembre-se de Jesus, que sofreu
muitas críticas injustas e por causa delas foi levado à cruz. Em vez de se defender de tantas acusações sem sentido e brigar com todos que lhe apontavam o dedo, Jesus preferiu obedecer a Deus e fazer o que ele mandava. Entenda que muitas pessoas te criticam porque não têm a mesma visão que você. Talvez Deus colocou um sonho somente em seu coração e muitos não entenderão. Isso poderá acontecer com pessoas da sua própria família, como foi no caso de José do Egito lá na Bíblia. Por isso, obedeça a Deus acima de tudo e não deixe que nenhuma crítica te impeça de viver os planos do Senhor para a sua vida. Quarto passo que vai te ajudar a lidar melhor com as críticas. Quando alguém te criticar, ore a Deus para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração. Geralmente, as pessoas que estão feridas emocionalmente acabam ferindo as outras, mesmo sem querer. Por isso, seja misericordioso e decida retribuir o mal com o bem. Se você sabe o quanto é ruim ser criticado de forma dura, escolha fazer diferente. Quando você ver que alguém cometeu um erro, mostre a ela o que é certo e em seguida a incentive com palavras de ânimo. Isso fará toda a diferença. A palavra de Deus diz em Provérbios 12:18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A Bíblia diz que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa por causa da desobediência a Deus por meio de Adão e Eva, segundo Romanos 3:23. Por causa disso temos uma tendência para pecar e fazer o que é mal. Quando uma pessoa faz algo que nos aborrece, logo ficamos com raiva e queremos brigar ou discutir com ela. Quando alguém nos faz mal, é comum termos a vontade de pagar na mesma moeda. Infelizmente, essa é a nossa natureza. E por mais que a gente tente ser uma boa pessoa, nunca estaremos livres de tropeçar no pecado. No entanto, o apóstolo Paulo nos desafia a sermos guiados por Deus em todas as nossas atitudes, para assim vencermos o mal. Em Romanos 12:17-21 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meu irmão, minha irmã, é claro que mesmo que tenhamos entregado a nossa vida a Jesus, isso não nos tornará 100% santos a ponto de nunca mais pecarmos e sentirmos raiva de alguém. Não podemos nos iludir, pois, como eu disse antes, nossa natureza é pecaminosa. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé por acreditar que nunca mais poderiam falhar. E não é isso que Deus quer. Eu cometo pecados, você comete e Paulo também cometia pecados. Na verdade, ele diz para nos esforçarmos ao máximo para que o nosso velho eu seja deixado para trás, pois só assim daremos um bom testemunho cristão e agradaremos a Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não espera que você e eu sejamos perfeitos como Jesus foi. Isso é impossível. Mas Ele nos deu o Espírito Santo, para que por meio dele consigamos seguir o exemplo de Jesus. Em Lucas 10:27, Ele nos deu o mandamento de amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos. E quando obedecemos essa ordem, vencemos toda forma de maldade. Por isso, quando alguém te desejar o mal,
Deseje a ela o bem. Quando alguém te fizer algo ruim, retribui com o bem. Troque o sentimento de vingança pelo perdão. E se o seu inimigo precisar de ajuda, estenda a sua mão. Mateus 5, 43, 44 diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Pode parecer impossível tomar essas atitudes, mas se nós realmente nascemos de novo, Ele nos ajudará a tomá-las. Por isso, irmãos, vamos oferecer a outra face, não vamos revidar. Tenhamos paciência, humildade e amor, sempre nos lembrando que se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos alguém? Efésios 4, 31, 32 está escrito: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que as pessoas vão pensar se pagarmos o mal com o bem? Não importa. O importante é o que Deus quer de nós. Ele transformou o nosso coração e agora somos chamados para iluminar a vida das pessoas, seja quem for. Efésios 5, 8 a 10 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós vivemos em um mundo mau, cheio de pecados, e cada vez mais as pessoas estão com ódio e egoísmo no coração. Mas o Senhor nos chama para sermos diferentes, para espalhar o seu amor. Nós vivemos dias de guerras que só acabarão quando Jesus voltar. Então até lá devemos permanecer firmes para lutar, como diz em Efésios 6,11, vestidos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. O inimigo trabalha na área do desespero e muitas vezes ele usará pessoas para tentar roubar a sua paz e te ferir emocionalmente. Mas, se você buscar a Deus e pagar o mal com o bem, nada, absolutamente nada, poderá te atingir. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença viva. Querido Deus, muitos dos meus irmãos e irmãs que oram agora comigo, neste momento, não sabem lidar com críticas, assim como eu não sabia lidar num passado não muito distante. Ficam retrucando as críticas, ficam apontando quem criticou e com isso vivem vidas frustradas. E que essa mensagem toque nos seus corações e que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança nesses corações com relação às críticas. Muito obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 2. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles.
Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Eu gostaria agora, para finalizar esse devocional, te convidar para você ter um momento em silêncio com Jesus. Aonde você estiver, feche teus olhos, respire profundamente e, pela fé, imagine você abraçando Jesus. Fique ouvindo essa música de fundo e abrace Jesus. Fique aí abraçadinho com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai ministrar ao seu coração. Tire esse minuto junto com Ele. Ouça a música. Todos nós passamos por muitas dores durante a nossa caminhada. Passamos por dias nebulosos, difíceis, e por muitas vezes achamos que pode ser o fim de tudo. Mas através desta reflexão de hoje eu quero mostrar e provar para você que por detrás de toda a tragédia da sua vida, você pode viver um propósito incrível e extraordinário. Viver uma vida que jamais ousou viver um dia. Eu vou te revelar, mas antes, eu peço que você se inscreva aí no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Te convido também a me seguir lá no Instagram, @O Mundo Precisa Mais de Deus. Lá eu posto todos os dias mensagens mais curtas e edificantes que vão te ajudar na sua caminhada de fé. E também você poderá interagir comigo de uma forma mais próxima. O tema do devocional de hoje é: o seu propósito pode estar escondido por detrás da sua dor. Eu gostaria de começar lendo um versículo bíblico para você. Está lá em Mateus 5,45, que diz assim: desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo por que tal coisa aconteceu com aquela pessoa.
Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que essa pessoa, vivendo uma vida de pecado, largado aí na vida, uma pessoa tão mundana, está prosperando. Muitos de nós tendem a julgar as nossas vitórias aqui nessa terra pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico, estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus ou nem considera a Deus deveria estar sofrendo. E esse é o pensamento que predomina, raras exceções. E nesta passagem que eu li, diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve e ama, e o Deus que muitos não creem, não servem e não amam, é o mesmo. E ele faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol no rosto, quem é ruim, da mesma forma, terá sol no rosto. Quem é mau terá chuva para regar as plantas, e quem é bom desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo e amando a Deus ou não. E o sol vai brilhar para nós, servindo e amando a Deus ou não. Servir e amar a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui nesta terra. E um personagem bíblico que nos ensina muito com relação à reflexão do dia de hoje é Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Jó, segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos filhos. Jó pensava que se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um bom homem, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o papai. Vamos dizer assim, Jó era um homem super espiritual. E resumindo a história de Jó, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo que havia descido um fogo do céu e caído sobre os seus animais. Jó era considerado o homem mais rico do Oriente e acabava de perder praticamente toda a sua fortuna. E de repente entrou outro mensageiro e falou: soprou um vento forte e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde, apesar de ser um homem super espiritual. Que tragédia, não é? E nós tiramos uma grande chave aqui. Deus não é um Deus que evita tragédias, mas Ele te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer assim: mas por que isso, Deus? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Não quer dizer que porque somos cristãos e estamos fazendo tudo certo, que as tragédias da vida não chegarão até nós.
Muitos acham que Deus evita essas coisas, mas não é bem assim. Deus nos ensina a lidar com as situações desastrosas que acontecem conosco, se permitirmos isso. Jó, ele não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento ou o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. A dor, ela é obrigatória, inevitável e vem para todos, porém o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. Isso depende de como está sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que acontecem em sua vida. Existem pessoas que não aprendem com a dor, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. As coisas acontecem sobre justos e injustos, e a diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem ama a Deus, tem o auxílio, tem a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito, vamos dizer assim. E por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você. O problema é sobre o que faz com aquilo que te aconteceu. Você pode dizer agora: me enganaram, me traíram, perdi tudo. O que você vai fazer com relação a isso? Você vai reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo, mas da forma correta? Você pode falar assim: meu cônjuge quer sair de casa, Deus não pode permitir isso. Tire essas coisas da conta de Deus e faça um momento de reflexão. Para seu cônjuge querer sair de casa, será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Porque por muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão para nós. Jó, ele ficava sentado, coçando suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre toda a sua vida. Até que um dia Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, do homem mais rico do Oriente e de uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem quem ama a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente um justo pode ter. Independentemente de como possa estar a sua vida hoje, Deus vai te tirar dessa situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que esse pastor tem oração forte? O normal é partir para a murmuração e reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que tem um propósito com as más notícias, com as dores e com as frustrações. Jesus mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui que Ele não nos livrará da aflição, Ele apenas nos dá a certeza que no meio da aflição, Ele estará conosco. Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar. O único que estava dormindo era Jesus, o portador dos milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. E por mais que Jesus estivesse no barco,
a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas enfrentar a tempestade de frente e dar uma ordem para que ela pare, pois você tem a mesma autoridade de Jesus através do nome dele. Quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno perto do que ele iria fazer, era porque Deus daria o dobro de filhos, o dobro de gado, ou seja, bênção em dobro. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo mundo, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está em você através do Espírito Santo. Você ainda não saiu desta situação porque ainda não sabe quem você é em Cristo e da força que mora em você. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nesta situação e Jesus está aqui dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começar a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que não está mais dormindo, mas habitando em você através do Espírito dele. Ao ouvir esta reflexão, Deus está te falando assim: você está no mundo natural, meu filho, e você está sujeito a coisas naturais, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções, e você precisa saber lidar com isso, pois eu já fiz o que tinha que fazer. Eu dei meu filho para morrer por você. Meu filho morreu, ressuscitou, selamos uma nova aliança e meu espírito habita em você. Então, enfrente isso de frente. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Quando está tudo bem, tudo andando às mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos a provisão de Deus. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos a cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere, Jesus está com você. Então abra a boca e libere a palavra dele. As dores da vida são treinamentos. Quando cairmos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar outro obstáculo. Teremos mais fé, esperança, atitude. Falamos: eu passei por aquela situação, eu superei, eu vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que vou afundar agora? Existe motivo na sua dor, nessa perda, nessa frustração, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa dor é a oportunidade para você subir para outro nível. Então amadureça para receber o melhor de Deus para a sua vida. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando ao passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia e dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Nos piores dias do meu deserto,
iniciava-se um ciclo da minha vida que está refletindo hoje. Sozinho num quarto cheio de dívidas, sem esposa e com uma filha querendo se suicidar. Foi nessa dor que eu amadureci. Foi nessa dor que eu escolhi crescer. Foi nessa dor que eu descobri a minha verdadeira identidade em Cristo. E comecei a viver o plano bom, perfeito e agradável que Ele tinha para mim. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para vivermos os planos de Deus. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade, pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de outra. O que você vê como fim, na verdade, é recomeço. Você tem a visão de sofrimento, mas tudo isso pode se transformar num treinamento para viver algo maior. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura. Jesus, ele conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. E o que ele fez? Ele nos deu o Espírito dele. E hoje somos um só Espírito com ele. As situações ruins vão acontecer na sua vida, mas você e Jesus são um só, uma só unidade. Ou seja, Ele está com você no meio dos piores momentos. Então, amadureça em sua dor. A maturidade e a sabedoria para tomar decisões hoje, você só tem porque é fruto do que você aprendeu com os erros e dores do passado. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça na terra, através dele mesmo que habita em você. Deus, ele tem interesse no seu sucesso e o nome dele é glorificado quando você sai vitorioso em suas dores. Não devemos temer que algo venha contra nós, pois Jesus não está mais no barco, mas dentro de nós. Não podemos prever o que vai acontecer em nossa vida, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco se permanecemos nele. Então pare de querer que Deus faça as coisas por você. Seja um profissional melhor, um cônjuge melhor, um pai ou mãe melhor. Deus não vai fazer isso por você, porque Ele já fez o que tinha que ser feito. Repito, Ele deu o Filho para morrer por você. Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e deu o Espírito dele para habitar em você. Ele já fez tudo, absolutamente tudo. Agora é sua vez. Deus conhece seu coração e Ele fala para que você o guarde, porque as fontes da vida partem do seu coração. Se você não sair do lugar, a culpa não é de Deus, é sua. Então levante e ande. O desejo do Pai é que você cresça, apesar dos seus erros. Transforme problemas em treinamentos e amadureça em suas dores. Tudo isso são oportunidades para que você se transforme em uma pessoa melhor dia a dia. Depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado, como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a vencerem seus desertos. Pois você já sabe o caminho e criou autoridade para vencer sobre determinado assunto. No meio da dor é que você pode descobrir o propósito de vida que te espera. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável, estaria muito triste, frustrado, infeliz e até coisa pior. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida? Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está aí escondido no meio da sua dor? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar
dessa decepção, dessa quebra e começar a viver o seu propósito nesta vida. Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você superar uma dor, você se torna uma autoridade no assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, não terá autoridade em nada. Você adquire experiências nas dores e com isso pode ser o veículo de cura para outras pessoas que estão em situações semelhantes. Você decide o que faz com sua dor e com seu sofrimento. E chegou o momento de crescermos pós frustrações e dores. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você olha para dentro de si e decide hoje virar esse jogo, vivendo uma vida incrível, com propósito e como veículo de graça na vida de outras pessoas. A decisão cabe totalmente a você. Gostaria de fazer uma oração com você agora. Papai, meu Abba Pai amado, eu oro neste momento para que todas as pessoas que ouvirem esta reflexão sejam tocadas profundamente em seus corações. Que esta reflexão seja um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. Eu vivi isso, Senhor. No meio da minha dor, no caos da minha vida, eu descobri o meu propósito. E hoje eu sou verdadeiramente nova criatura. Estou muito feliz e realizado e completamente transformado. Que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendam que a dor nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação da dor nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada uma delas seja o início de um novo ciclo de vitória e superação. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos viver aquele momento especial, o melhor momento do dia. Passar um tempo com Jesus. Eu te convido agora para ir para algum lugar onde você consiga ficar sozinho, em paz, tranquilo. Simplesmente seja guiado pela minha voz. Então feche os seus olhos e comece a respirar profundamente. Inspire, expire. No teu tempo, inspire e expire. Continue nessa respiração profunda. Agora, quando você inspirar, imagine pela fé o seu coração enchendo-se da bondade e do amor de Deus. E quando você soltar o ar, você vai lançar sobre ele todos os seus problemas, preocupações e ansiedade. Inspire o amor e bondade de Deus e expire tudo de ruim que te incomoda, angústia, medo, tudo que está afligindo a tua alma. Entregue para o Senhor nessa respiração. Continue respirando profundamente. Agora imagine pela fé
o amado e Senhor Salvador Jesus na sua frente. O seu noivo está na sua frente. Nós somos a noiva de Jesus. A nossa alma é noiva de Jesus. Olhe como ele é lindo. Olhe o sorriso dele. A luz que sai dele é tão poderosa que ela reflete no teu coração, espalha-se por todo o seu corpo. A paz que excede o entendimento toma conta do teu coração. A presença dele é tão viva que você não consegue conter suas lágrimas. E Jesus abre os braços para que você dê um abraço nele. Corra para os braços dele agora. Abrace Jesus. E através desse abraço, você consegue perceber que o seu coração bate na mesma frequência que o coração de Jesus. Continue abraçado. E nesse abraço, em Jesus, ele recebe todo o teu fardo que é pesado. E ele troca com você e entrega o fardo dele que é leve. O jugo dele é suave. Você entrega para ele nesse abraço tudo que está afligindo o teu coração, sem falar nada. E você recebe dele o fardo leve que é a paz, o amor, a graça, a alegria, a prosperidade, a segurança. Você recebe tudo o que ele tem. E você se torna tudo o que ele é. E agora é o momento de você passar um tempo abraçado com Jesus. Então desfrute desse momento maravilhoso. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração.
Mas antes eu convido você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Clica aí no sininho e na opção Todas. E eu convido também você a me seguir lá no Instagram, @O Mundo Precisa Mais de Deus. Com certeza você encontrará mensagens poderosas que te ajudarão na sua caminhada de fé. O link para você acessar o meu Instagram está aí na descrição desse vídeo. O tema do devocional de hoje é: até quando esse sofrimento vai durar? E a passagem está em Romanos 8:18, que diz: consideram que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Oh, glória a Deus! Meu amado irmão e irmã, um dos maiores questionamentos na vida do cristão é a respeito do seu sofrimento. Muitos acham que só porque são amados por Deus e receberam a salvação por meio do sacrifício de Jesus, eles não deveriam sofrer neste mundo. E esse tipo de pensamento é alimentado por uma teologia muito comum nas igrejas hoje em dia, que prega a vitória sobre todos os males, a cura sobre todas as doenças e a prosperidade financeira acima de qualquer outra coisa. Mas será que essa visão sobre a vida cristã está de acordo com o que a Bíblia diz? E é sobre isso que eu quero falar com vocês neste devocional. Muitas pessoas acreditam que por estarem firmes com Deus e vivendo em santidade, elas estão livres de qualquer tipo de sofrimento. Mas esse pensamento está totalmente errado, porque passaremos por muitas aflições. Olha o que diz o Salmo 34:19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. João 15:20 diz assim: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E talvez agora pode vir um questionamento aí no seu coração. Uma pergunta assim: Vinícius, se Deus é tão poderoso e misericordioso como a Bíblia diz, por que Ele não acaba com o sofrimento dos seus filhos de uma vez por todas? Sabe por quê? Porque se Ele fizesse isso, o ser humano não precisaria colher os frutos de suas escolhas e levaria uma vida segundo a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 6, 7, 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O fato é que Deus nos criou com a capacidade de pensar, para que possamos refletir antes de tomar decisões, porque todas elas geram consequências. E muitas de nossas escolhas e atitudes geram sofrimento, não somente em nós, mas para as pessoas à nossa volta. Veja o exemplo de Saul. Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel e recebeu do Senhor tudo o que era necessário para governar aquela nação da melhor forma possível. Porém, se analisarmos o livro de 1 Samuel, veremos que ele foi rebelde e desobediente em diversas situações. E por causa disso ele perdeu a bênção do Senhor e o seu reinado para Davi. Isso está lá em 1 Samuel 13, 14 e 16, 1. Ele também viu seu exército ser destruído pelos povos inimigos e por fim acabou com a própria vida no campo de batalha. Foi um final trágico para Saul, mas ele apenas sofreu as consequências das escolhas que fez durante a sua vida. Por isso, o que Deus quer que você saiba hoje é que Ele tem um propósito por trás do seu sofrimento. E mesmo que essa dor seja a consequência dos seus erros, Ele pode te restaurar. Deus é tão bom e misericordioso que mesmo quando falhamos e o decepcionamos, Ele não desiste de nós
e se compromete em nos ajudar. Mas a pergunta que fica é: será que temos permitido que Deus nos molde e nos transforme? Por exemplo, existem cristãos que passam por lutas e sofrimentos e, em vez de acreditarem nas promessas de Deus e do que Ele é capaz de fazer, ficam se fazendo de vítimas, chorando pelos cantos, se lamentando o tempo todo, pedindo oração para todo mundo. Não que pedir oração seja errado, mas nesses casos só demonstra uma espécie de coitadismo, vitimismo, uma autopiedade. Vamos ver o exemplo de Neemias, um judeu que trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. Certo dia ele recebeu a triste notícia de que Jerusalém estava destruída e que seus irmãos israelitas estavam vivendo em meio à miséria e à desgraça. Ele chorou muito com aquela situação e ficou tão triste que até o rei percebeu o abatimento daquele homem. Porém, se você ler todo o primeiro capítulo do livro de Neemias, verá que, por mais que ele tenha chorado e se lamentado, não ficou se fazendo de coitado por causa da situação do seu povo e da sua terra natal. Ele orou, jejuou e se comprometeu a ir até Jerusalém para consertar o que precisava ser consertado. Veja o que Neemias disse aos homens que o acompanharam para ajudá-lo. Lá em Neemias 2,17. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha só, da mesma forma não podemos permitir que as lutas e as dificuldades nos desanimem completamente. Não podemos nos entregar à dor e ao sofrimento e ficar nos fazendo de vítimas. Nós podemos chorar, Vinícius? É claro que sim, é lógico. Mas também temos que buscar forças no Senhor e não se conformar com o que estamos passando. Então, se você está aí passando por um problema financeiro, se o seu casamento está em crise ou qualquer outra coisa, você tem todo o direito de chorar e ficar triste. Mas Deus espera que você enxugue as suas lágrimas, levante a sua cabeça, peça ajuda para Ele e comece a agir como um verdadeiro filho de Deus para resolver a situação. Se for preciso, procure um novo emprego, peça perdão ao seu cônjuge, faça qualquer coisa para resolver aquilo que está fazendo você sofrer. Tome uma atitude, faça o que você pode fazer, o que você não pode, Ele faz. Alguns líderes religiosos têm ensinado que nós não podemos sofrer neste mundo, pois o sofrimento do cristão só acontece quando ele está em pecado. Mas isso não é verdade. Se fosse assim, Jesus não teria dito que nesse mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, conforme diz João 16:33. Além disso, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos o quanto ele sofreu, não por estar em desobediência, mas por estar seguindo a Cristo de coração. E em momento algum ele reclamava das provações que ele enfrentou. Leia lá 2 Coríntios 11, de 24 a 30. E isso nos mostra que, em vez de reclamar e ficar culpando o diabo ou tentar encontrar uma causa para o seu sofrimento, o cristão deve se fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus e fortalecermos uns aos outros. Olha o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 5, de 6 a 10. Humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Essa passagem me sustentou durante muito tempo no meu deserto. Mas infelizmente o que mais temos visto nos dias de hoje são cristãos se colocando no centro de tudo, achando que Deus está a serviço deles. Muitos líderes têm pregado somente bênçãos e prosperidade, escondendo o verdadeiro sentido da mensagem do Evangelho e com isso gerando crentes fracos que rejeitam os ensinamentos da Bíblia e acham que toda a nossa glória está nessa vida. Isso é muito perigoso. Olha o alerta do profeta Oséias, lá em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Deus, ele não quer que você viva enganado, meu irmão, minha irmã. Por isso, ele quer que você entenda que além do sofrimento muitas vezes ser consequência de nossas escolhas ruins, ele também é usado por Deus para provar e purificar o nosso coração. Isso quando você permite que Deus faça isso. É por isso que a Bíblia diz que devemos ter paciência e sermos perseverantes em meio às aflições, pois essas lutas e dificuldades irão um dia cooperar para o nosso bem. Olha o que diz Tiago 5, 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lembre-se disso. Todo esforço tem a sua recompensa, assim como o sofrimento tem o seu consolo. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, lá em Mateus 5,4. E que as dores deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,18. Por isso, não fique procurando um culpado pelo seu sofrimento. Às vezes você vai sofrer justamente por ter escolhido seguir os passos de Jesus. Então, em vez de ficar chorando pelos cantos aí e murmurando pela sua falta de sorte, entre aspas, enxugue as suas lágrimas, assuma o seu poder e autoridade no nome de Jesus, aproprie-se de tudo o que o Senhor já te concedeu através da obra consumada da cruz e comece a fazer tudo o que for possível para mudar a situação. Faça o que você pode, o resto deixa com Ele. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça, misericórdia, pela paz que excede o entendimento. Papai, muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui agora orando comigo, eles não entendem seus sofrimentos, estão passando por situações terríveis em suas vidas. Ficam buscando tantos porquês e não encontram respostas. Que eles entendam, papai, através do que nós falamos hoje, que o Espírito Santo revele isso aos corações, que o sofrimento faz parte de nossa vida, da vida de um cristão, e que nós temos tudo o que necessitamos para superar cada sofrimento através da obra consumada da cruz de Jesus. Que esses corações sejam tocados profundamente, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer agora a leitura do Salmo 3. Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Agora eu gostaria de chamar você para passar um momento com Jesus. Então, onde você está agora, fecha teus olhos, respire fundo, respire profundamente. É o momento entre você e Jesus. E respirando profundamente, pela fé, você vai imaginar você abraçando Jesus fortemente agora, onde você está. Ele te dando um abraço. E nesse abraço, você vai entregar para Ele tudo que te aflige, toda a sua ansiedade, toda a preocupação, todo o seu medo. Você vai lançar sobre Ele. E você vai receber dele, através desse abraço, todo o amor, a alegria, a paz que excede o entendimento. Então aproveite esse momento com Jesus. Deixe essa música entrar no seu coração, essa música de fundo. Imagine pela fé esse momento. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro em mais um devocional diário para falar ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje: crer para realizar. Meu amado irmão e irmã, quantas vezes você perguntou ao Senhor assim: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Se apenas me mostrares o que fazer, eu vou fazer isso com alegria. Eu já fiz muitas vezes isso. Mas, para que você entenda profundamente o devocional de hoje, eu gostaria de ler a passagem de João, capítulo 6, versículos 28 e 29, que diz assim: Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Meu querido, minha querida, eu, Vinícius, era um executor. Tudo o que alguém precisava fazer era me mostrar o que eu precisava
realizar. E eu fazia isso com excelência. E eu me esforçava o melhor que podia para fazer bem feito. Mas o que mais me frustrava e me deixava confuso era quando eu fazia algo certo e ainda assim aquilo não funcionava. Eu ainda não havia aprendido que se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção, conforme diz o Salmo 127:1. As pessoas nesta passagem que eu li de João 6:28 queriam saber o que precisavam fazer para agradar a Deus. Elas queriam saber o que fazer para operar as obras de Deus. E qual foi a resposta incrível de Jesus àquelas pessoas? A obra de Deus é esta, ponto. Crer naquele que Ele enviou. Quando o Senhor Ele revelou esta passagem a mim pela primeira vez, eu pensei que Ele fosse me mostrar como finalmente ter êxito ao fazer as suas obras. E de certa forma, Ele me mostrou. Ele somente me disse: creia, Vinícius. Meu amado irmão e irmã, você e eu achamos que devemos ser realizadores. E na verdade nós devemos. Mas a forma como realizamos é primeiramente crendo. Fazer isso nos liberta da preocupação e do racionalismo e nos permite viver vidas vitoriosas e abençoadas. Deus Ele tem obras para fazermos, mas a fé precisa vir em primeiro lugar. As obras a seguirão. Nunca inverta isso. Quando as obras são feitas por fé, elas são fáceis e Deus fica com crédito, e não nós. Muitas pessoas citam aquela passagem lá de Tiago que diz que a fé sem obras é morta. Isso é uma verdade. Mas nós devemos tomar cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. Quando nós fazemos isso, lutamos e nos esforçamos, mas não vemos nenhum progresso. Somos chamados de crentes, de cristãos e não de realizadores. A nossa primeira e principal obra é crer. Pegou essa chave poderosa no dia de hoje? Então que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, graça, misericórdia, pela tua paz que excede o entendimento, pelo privilégio de vivermos, Senhor, a tua vontade aqui nesta terra, nesta passagem breve que nós temos por aqui. Senhor amado, por muitas vezes eu inverti as coisas. Eu queria realizar. Mas eu entendi que antes de realizar nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer para realizar. Senhor, que isso tenha sido uma revelação no coração dos meus irmãos e irmãs, pois muitos deles querem realizar, fazer obras para Ti, até com uma boa intenção. Mas que eles entendam, papai, que antes de realizar ou fazer qualquer coisa, primeiramente, eles precisam crer verdadeiramente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também de orar a oração do Pai Nosso com você. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria também de ler com você o Salmo 23 e o Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Deixando Deus Decidir. E a passagem está em Judas, capítulo 1, verso 11. Diz assim: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Meu irmão, minha irmã, nessa passagem aqui, o que Caim, Balaão e Corá fizeram que precisamos evitar? Todos eles tentaram obter algo que Deus não estava lhe dando. Caim sentia ciúmes de Abel, que contava com a aprovação de Deus, e por isso o matou. Ele queria o que Abel tinha, mas não estava disposto a fazer o que o irmão fez para consegui-lo. Abel entregou uma oferta aceitável e Caim não. Quando nós queremos dar a Deus o que Ele pede, podemos nos ressentir se outros o fizerem e forem abençoados por isso. Muitos cristãos fazem isso.
Balaão desobedeceu a Deus para conseguir uma promoção prometida por um rei terreno. Ele preferiu uma posição de honra terrena a fazer a vontade de Deus. E ficou tão iludido que Deus precisou falar com ele através de uma mula para conseguir sua atenção. Corá se ressentiu contra Moisés, porque queria a posição e o poder que Moisés tinha. Meu amado irmão e irmã, o mundo está cheio de pessoas assim. Querem a posição e o poder e comprometem sua integridade pessoal para conseguir isso. Fazem coisas que vão contra a sua consciência e mesmo que chegam a conseguir aquilo que achavam que queriam, nunca ficam felizes. A rebelião de Corá terminou custando a sua própria vida. Todos esses homens pecaram contra Deus por tentarem obter algo que ele não estava pronto a lhes dar. Precisamos, meu amado irmão e irmã, confiar que ele nos dará conforme a sua vontade e no seu tempo. Na verdade, ele nos deu através de Cristo, mas muitas coisas nós não estamos preparados para receber. E Deus tem um plano individual para cada um de nós. Por isso é errado olhar para a vida das pessoas e cobiçar o que elas têm. Se ficarmos felizes com as bênçãos que elas receberam e confiarmos em Deus para recebermos as nossas, Ele cuidará de nós. Precisamos aprender a esperar em Deus e não assumir o controle de nossos próprios problemas. Provérbios 16:25 diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. No Salmo 37:4 e 5, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Meu amado irmão, aprenda a desfrutar do lugar onde você se encontra. Nesse momento, enquanto está a caminho do lugar para onde vai. E não tente passar à frente de Deus. Ele tem um grande plano para a sua vida e embora você possa ter que esperar, a bênção acontecerá no final. E você pode dizer assim: mas Vinícius, eu entendo que Deus tem um plano bom para a minha vida. Mas como vou saber se estou caminhando dentro deste plano? Como ouvir a voz de Deus? Eu respondo para você: dê passos de fé e descubra, ficando atento ao que Deus quer dizer a você. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus diariamente sobre assuntos diversos, mas há momentos críticos em nossas vidas em que precisamos saber de um modo especial que estamos ouvindo claramente a sua voz. Deus, Ele quer falar conosco, mas temos de tomar cuidado para não desenvolvermos uma mentalidade fechada sobre como Ele quer falar conosco. Às vezes Deus fala abrindo e fechando uma porta para algo que queremos fazer. Como diz lá em Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. E eu vou falar a minha experiência própria. Eu sei que Deus pode abrir portas de oportunidades que ninguém pode fechar. E Ele também pode fechar portas que simplesmente não podemos abrir. É o que está escrito. Eu oro para que Deus abra somente as portas através das quais Ele quer que eu passe. Posso achar sinceramente que é certo fazer determinada coisa, quando na verdade é errado. Portanto, eu dependo de Deus para fechar portas através das quais estou tentando passar, caso eu, na verdade, esteja cometendo um erro. Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Às vezes, a única maneira de descobrir a vontade de Deus é colocar em prática o que chamo de dar passos de fé e descobrir. Se eu oro acerca de uma situação e não tenho certeza do que eu devo fazer, eu dou um passo de fé. Deus me mostrou que confiar nele é como ficar diante de uma porta automática de um supermercado.
Podemos ficar em pé olhando para a porta o dia inteiro, mas ela não se abrirá até que demos um passo à frente e acionemos o mecanismo que abre a porta. Existem momentos na vida em que precisamos dar um passo à frente para descobrir, de um jeito ou de outro, o que devemos fazer. Algumas portas nunca se abrem se não dermos um passo em direção a elas. Outras vezes podemos dar um passo e descobrir que Deus não abrirá aquela porta. Se confiarmos que Ele nos dará sua direção e a porta se abrir facilmente, podemos crer que Ele está nos conduzindo a abraçar a oportunidade que está diante de nós. Eu dou um passo por vez. Se sentir a paz no meu coração, eu sigo. Caso contrário, eu recuo. 1 Coríntios 16:9 diz: porque se abriu uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. Essa passagem aqui é incrível. Paulo afirma aqui que Deus abriu uma grande oportunidade para ele e seus companheiros. Ele também menciona que havia muitos adversários. Então, o que nós aprendemos? Que não devemos confundir oposição com porta fechada. Pega essa chave. Paulo e seus companheiros de trabalho não ficaram sentados, esperando que um anjo aparecesse ou que uma visão lhes fosse dada. Enquanto eles estavam orando pedindo direção, eles deram passos na direção que sentiram ser a correta. Muitas vezes Deus abriu a porta realmente, mas houve vezes em que Ele fechou. Isso não os desanimou. Eles não tinham medo de perder a oportunidade de Deus, vamos dizer assim, pois eram homens de fé e ação. Também sabiam recuar rapidamente quando ficava evidente que Deus não estava permitindo que seguissem seus próprios planos. E eu encorajo você, através desse devocional, a agir do mesmo modo. Dê os passos que você acredita que precisa dar na sua vida e observe o abrir e fechar de portas. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, tua misericórdia. Papai querido, nós deixamos o Senhor decidir e confiamos inteiramente na sua intervenção, no seu direcionamento e no seu propósito para cada um de nós. Eu aprendi, Senhor, que quando não tinha certeza de qual era a sua vontade para a minha vida, dava passos de fé. Quando a porta era sua, Senhor, ela se abria. Quando não, se fechava. E que essa revelação seja viva na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aí apáticos, sem saber o que fazer. Que eles entendam também que por mais que haja oposição, quando a porta é aberta por ti, a paz será o árbitro e reinará em seus corações. Que eles deem passos de fé e fiquem atentos à sua voz. Assim, nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora ler o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.